Pai, nós te somos gratos, Pai, pelo privilégio de podermos, Pai, estarmos na tua santa casa nesse sábado. Pai, nós queremos te pedir nesse momento que os teus santos anjos acampem ao nosso redor. Que o teu Santo Espírito se faça presente nesse lugar. E que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações. Ser, Senhor, com esse culto, com essa programação. Obrigado, Pai, por essa Semana Santa, pela Páscoa, porque nós podemos, Senhor, lembrar nesse momento do teu sacrifício. E nós cremos, Senhor, que é graças a esse sacrifício que nós estamos aqui. E por isso, Pai, nós queremos te entregar as nossas vidas, para que um dia nós possamos encontrar contigo nas mansões celestiais. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É sobre essa certeza que nós vamos cantar agora, desse Rei que vem vindo para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Bom dia, você pode se assentar. Um feliz sábado para você. Espero que você tenha tido aí uma ótima semana na presença de Deus, sob o seu cuidado, sob sua proteção. Esse é um momento muito especial da nossa adoração. Mas antes eu gostaria de deixar aqui alguns recados para você quanto ao que vai se suceder na comunidade nos próximos dias, no próximo mês que irá adentrar, tá bem? Grave bem essa data, dia 14 de maio, certo? Nós vamos ter uma programação toda especial ao sábado. Vamos ter um almoço logo após a nossa programação. E após nós vamos ter um encontro de membros aqui na comunidade, tá bem? Então se você é membro dessa comunidade, se você tem o seu nome, ia dizer no livro da vida todo mundo tem, né? Amém? Mas no livro da comunidade, se você faz parte do hall de membros, esse encontro não é opcional, tá? É obrigatório você estar aqui. Se você se preocupa com o bem da comunidade, se você se preocupa com o bom andamento da comunidade, você precisa estar aqui, tá bem? Vai ser logo após o almoço. Qual a data mesmo? 14 de maio. Muito bem. Sabe, amigos, ontem o mundo parou para refletir na morte de Jesus. E mesmo que você seja alguém cético, é impossível você passar 24 horas sem pelo menos ser lembrado desse evento. E quando a gente para refletir, nós que acreditamos no sacrifício de Jesus, muitas vezes a gente esquece tudo que estava em jogo. A gente esquece que talvez se Jesus falhasse, ele não apenas estaria sendo um derrotado, mas nós também. Seria uma declaração para todos os universos que Jesus não seria capaz de salvar um pequeno planeta como o nosso, quanto mais ser Rei dos Reis e Criador de toda a galáxia e de tudo que nós conhecemos hoje. Mas graças a Deus Jesus venceu, e a vitória que é dele também é nossa. Nós não precisamos ser refém do pecado. Nós não precisamos nos achar que não há jeito para nossas vidas. O sacrifício de Jesus declara isso, que nós somos mais que vencedores. E não por mérito nosso, mas por mérito dele. Eu estava pensando ontem que Jesus, ele, no momento mais difícil da história da humanidade, ele permaneceu fiel ao Pai e ao plano que o céu traçou para nós. E às vezes Deus pede muito menos de nós quanto a nossa fidelidade. E a gente não consegue ser fiel àquilo que Deus pede de nós. Sabe, esse momento não é apenas um momento de entregar dízimos e ofertas. É um momento de ser fiel a Deus. Porque o Deus que pede fidelidade, Ele pede a nossa fidelidade sobre toda a nossa vida.
Então eu incentivo você, que talvez ainda com seus recursos, com seu tempo, ou até com seus talentos, não tem colocado à disposição de Deus para ser fiel a Ele. Nesse momento você pode exercer a sua fidelidade, você pode vir com o coração grato e colocar aqui o que é de Deus, ou você pode também, através da chave Pix que vai aparecer aqui, fazer também a entrega dos seus donativos, mas que principalmente você possa ter um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito e também em resposta à fidelidade dEle por nós. Que Deus te abençoe. Perdão. A produção aqui lembrou que temos assim. Muito bem. Hoje a nossa família que vai ficar responsável por esse kit aqui é a família da Vanessa e do Ângelo. E claro, a princesa também, que estará comandando esse momento do culto. A Olivia, exato, vem aqui. Olivia, você vai lembrar seus pais todo dia, tá bom, Olivia? Olha, vamos fazer o culto. E nós, como comunidade, como igreja, nós temos também a tarefa... Pode segurar aí, viu, Vanessa? Tá segurando? É que eu malhei braço ontem e estou meio fraco. Nosso compromisso é durante a semana orar por essa família. Bem? Todos se comprometem a orar por eles? E o céu viu que não levantou a mão, viu? Vamos orar então por essa família. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós. Como é bom estar em Tua casa, Te adorando, ouvindo a Tua voz, erguendo louvores ao Teu nome. Porque só Tu és digno. Nós não queremos apenas refletir na Tua vida em uma semana santa, mas queremos ter uma vida santa para refletir o Teu amor por nós, a todos que nos conhecem. Nesse momento nós rogamos também pela vida da Olivia, da Vanessa, do Ângelo, que durante a semana estarão com a cesta espiritual das famílias. Como igreja, nosso compromisso é orar por eles, é interceder por eles e abrir o nosso coração para que eles também possam se sentir à vontade no nosso meio, sentir parte da nossa família também. Somos todos Teus filhos, somos todos uma grande família e nós queremos refletir isso no nosso dia a dia. Continue conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos cantar. E se alguém quiser vir exercer a sua gratidão em forma de dízimos e ofertas, só se dirigir aqui à frente. Enquanto isso, nós vamos cantar do dia que nós mais esperamos, que é o sentido de todo o Calvário, que é a ressurreição de Cristo. É vê-lo voltar para nos buscar. Ao vivo, né? Aguardo o dia em que verei, cante, no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e
e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Da eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar
Nessa manhã, gostaria de apresentar para vocês o pastor Bruno. Ele é recém-chegado aqui na nossa linda cidade de Fortaleza. Atualmente, ele está servindo como pastor da Central de Fortaleza. Sei que alguns de vocês aqui até vieram de lá, né? Originalmente. E alguns nossos foram para lá, mas eu te perdoo. E que Deus te use nessa manhã, viu, amigo? Um ótimo sábado a todos. Ele disse que perdoou, mas eu disse sejam bem-vindos, viu, para todos eles, viu? Gente, vocês têm o melhor pastor de Fortaleza aqui no espaço, na comunidade Novo Tempo. Vocês dizem amém? Eu disse a ele que ele é o melhor do Ceará, ele fica revoltado comigo, né? Mas para a gente é uma alegria poder estar conhecendo vocês, é um prazer conhecê-los. Quero agradecer ao pastor Ítalo pelo convite para estar com vocês e também já agradecer a participação que ele está tendo conosco lá na Central esses últimos dias, né? Tem sido uma bênção recebê-lo lá. E espero ser uma bênção com vocês aqui nessa manhã também. Manhã que o mundo está voltado para lembrar daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Eu quero refletir com vocês na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19. Vou convidá-los, aqueles que estiverem com a sua Bíblia aí, abrirem a passagem bíblica de João, capítulo 19. E na sequência nós iremos então fazer uma oração, tá bom? Para a gente começar a nossa reflexão dessa manhã. Em nome de Jesus, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão nessa manhã, porque aqui estamos reunidos para encontrar o Senhor, ter uma experiência em Tua presença. E nesse momento nós queremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, habite em nós, habite neste lugar, faça morada em nós, Senhor. Que a palavra de Deus possa nos trazer restauração. E que olhar para a cruz de Cristo, olhar para o amor de Jesus por cada um de nós, nos ajude a continuar seguindo firmes em nossa caminhada e a avançar na direção do Teu reino. Em nome de Jesus, amém, amém. O capítulo 19 de João e o verso 1, a palavra de Deus diz assim, ó. Então Pilatos mandou que levassem a Jesus para ser açoitado. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Só ajeitar aqui. E vestiram com um manto de púrpura. Depois chegavam perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. O pensamento que me chamou a atenção enquanto eu resumia e pensava em um resumo para essa mensagem é que eu sempre achei que o amor tinha um formato de coração, mas descobri que ele tinha um formato de uma cruz. É interessante que quando a gente analisa mais a fundo, o que eu quero fazer com vocês é uma exposição do que era o processo da crucifixão nessa manhã, a gente vai ver que era algo muito complicado de se vivenciar. Só para a gente começar a ter noção, os gregos eles tinham um verdadeiro pavor do assunto da crucifixão. E por isso eles não a adotaram como uma forma de punição para os seus criminosos. Ela só passou a fazer parte dos costumes gregos quando Alexandre o Grande a inseriu, copiando a mesma dos persas. Ela foi utilizada na Síria pelos Seleucidas, no Egito também, sob o governo dos Ptolomeus, em Siracusa, que era a cidade grega, Dionísio o tirano a copiou dos cartaginenses. Em Roma ela foi utilizada para os escravos e aplicada a prisioneiros de guerra, a ladrões, desertores e revoltosos. Geralmente quando o crime cometido era algo que trazia uma situação de uma grande profundidade, é que eles mandavam para a crucifixão. E algumas cenas que a história registra, elas são muito pesadas para a gente pensar. Por exemplo, o general Romano Tito, destruidor do templo de Jerusalém, ele
entre os 1.100.000 judeus que foram mortos por suas tropas, ele mandou matar 2.000 judeus por crucifixão. Diz que a média de crucificados por dia chegava a 500 pessoas. Isso no ano 70 depois de Cristo. No começo, a cruz estava reservada a revoltas coletivas, como por exemplo a que nós conhecemos, que foi liderada por Espartacus, que o final da rebelião foi com 6.000 cruzes erguidas da cidade de Capua à cidade de Roma. Um verdadeiro espetáculo de horror foi realizado ali. Imagine você entrando por uma cidade como essa, ou por uma rota como essa, e vendo as cruzes ali erguidas, os cadáveres. Diz que o mau cheiro era algo horroroso, a situação que ficou, porque eles ficavam pendurados ali para ser um exemplo para aqueles que pensavam em se rebelar contra o império. Mais tarde, os donos de escravos, eles receberam o direito, então, de decidir sobre a vida e morte dos escravos. No início, eles aplicavam a crucifixão apenas aos crimes mais graves. Existia, por exemplo, um costume detestável que quando um senhor ele era assassinado e não se descobria quem foi que havia assassinado ele, eles matavam todos os escravos da casa por crucificação. A gente vai começando a entender o horror que significava a cruz. E quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais, eu apenas vou ler para vocês aqui um texto de Paul Washer, uma frase apenas, que começa a fazer sentido quando você começa a entender o que de fato era o processo da crucifixão. Ele diz que a cruz de Cristo não é uma amostra do quanto somos preciosos, mas do quanto nós somos depravados. E a gente vai começando a entender o quanto a mente humana, ela pode entrar num nível de baixeza, sabe? Quando a gente vai entendendo a maldade humana sob o domínio do pecado. A escritora norte-americana Ellen White fala que, descrevendo essa cena, ela diz: logo se espalharam por Jerusalém notícias da sorte de Jesus. Reuniu-se então uma enorme multidão e seguiu ao longo do caminho para o Calvário. Quando ele passou a porta e entrou no tribunal de Pilatos, puseram sobre seus ombros cansados e feridos a cruz, que se destinava a Barrabás. Mas o peso da cruz era demasiado pesado para Jesus. Ele não tinha comido desde a ceia da Páscoa com os seus discípulos à noite. E vocês devem imaginar, porque ele passou pelo Getsêmani, onde nós vimos ali o nível que chegou, a intensidade da culpa e o efeito disso sobre que foi físico, foi espiritual, foi emocional sobre Cristo. Passou pelo julgamento injusto de Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. E 2 vezes suportou a flagelação de 40 chicotadas. Quando lhe puseram a cruz sobre o ombro, ela disse que ele caiu. Era mais do que qualquer ser humano poderia aguentar. Por que é importante entender a cruz de Cristo? John Stott vai dizer que se a cruz ela não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Ela não é a de Jesus. Então havia um processo, que geralmente é pouco comentado, mas era um processo que existia, certo? Até que, com uma base legal para que a crucifixão fosse realizada. Ela começava com a flagelação preliminar. Isso aqui eu não estou falando do açoitamento, que era um fim em si mesmo. Existia a pena por açoitamento. E às vezes o condenado ele morria só no processo do açoitamento. Mas todos aqueles que eram condenados às penas capitais, como a decapitação, o ser queimado vivo e a crucifixão, passavam por uma flagelação inicial que era calculada até na quantidade de açoites, porque precisava-se que o condenado ele sofresse o máximo possível, mas ele ainda tivesse condições físicas de carregar a cruz
e sofrer em cima dela depois que ele estivesse pendurado. Tudo isso era calculado para que fosse dessa forma. Então, todo condenado por lei estava já condenado a passar pela flagelação. O instrumento que era utilizado era o flagrum. O flagrum era um instrumento que a gente conhece como açoite também. E era um cabo curto com algumas tiras grossas de couro cru. E nas suas pontas tinham esferas de aço ou de ossos de carneiro. Eram colocadas. Sob a ótica de um cirurgião, ele fala que as correias iniciavam a inchação e os primeiros cortes na pele, enquanto as pequenas esferas e os ossinhos imprimiam profundas contusões. A consequência disso era uma grande hemorragia e um enfraquecimento considerável na resistência do condenado. 40 golpes, exatamente 40 golpes. Os judeus, para serem mais precisos, colocavam 40 menos 1. E olhando para o texto de João, capítulo 19, verso 1, a Bíblia vai dizer assim, ó: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Só que essa primeira cena de açoite que é colocada aqui, foi simplesmente naquele momento em que Pilatos estava tentando dissuadir a multidão que estava revoltada, tentando comover o coração dela pelo estrago que faria fisicamente o processo do açoitamento. Ele mandou crucificar Jesus. Ele mandou açoitar Jesus. E depois que ele manda crucificar, pelo processo da crucifixão, ele precisou ser açoitado 40 vezes novamente. Então foram 2 vezes. Sobre o carregamento da cruz, que era a segunda parte da crucificação, o condenado que já havia sido devidamente flagelado, passado por todo esse processo que chegou até aqui, precisaria carregar o patíbulo. O patíbulo é a parte superior da cruz. Aproximadamente 50 quilos nas costas, depois de passar por esse processo. Lembrando que Jesus Cristo estava desde quinta-feira sem se alimentar. Olha a situação que passou o Filho de Deus. E a expressão utilizada para o processo de levar o patíbulo, ela diz que ele precisava ser carregado, não arrastado. Então ele teria que suspender o patíbulo nas costas e não poderia nem encostá-lo no chão. Era carregado para levar isso aí até o processo da cruz. Um outro detalhe é que à frente daquele que carregava a cruz existia alguém com títulos. Os títulos eram um pequeno pedaço de madeira sobre o qual estaria ali o nome e o motivo pelo qual o condenado estava sendo crucificado. Em João 19:19, a Bíblia diz que Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei dos judeus. Os chefes dos sacerdotes protestaram, dizendo que não coloque o rei, mas que ele disse ser o rei dos judeus. Mas Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Já estava, não aguentava mais a pressão dos fariseus em cima dele. Billy Graham diz que a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o incomensurável amor de Deus. Nós estamos falando aqui, não é de um culpado sofrendo o preço do que ele havia realizado, do crime que ele havia cometido. Nós estamos falando do Filho de Deus perfeito, que não precisava passar por isso, não precisava se humilhar, não precisava ser escarnecido, mas que estava escolhendo voluntariamente passar por isso. A pior das mortes escolhida pelo nosso grande Deus, para tentar impactar a vida humana com essa mensagem. Sobre o modo da crucificação, é dito que o réu poderia ser colocado no patíbulo de 2 formas. Poderia ser amarrado ou poderia ser pregado. Vocês devem imaginar que existe uma diferença grande de gradação de dor entre os 2 processos. Quando ele era amarrado, simplesmente era encaixado na cruz, estava lá. Mas quando ele era pregado, eles precisavam esticar os braços ao máximo.
só esse processo já seria extremamente doloroso. Pregava na cruz, e depois que ele estava pregado, com ele pregado, o patíbulo era suspenso e encaixado na parte superior, que eram os tips, na parte vertical da cruz. Imagine a dor que era sentida nesse processo. Depois de então ter feito isso, não restava mais nada. Era apenas pregar os pés diretamente sobre os tips. E João 19, 23 diz que depois de terem pregado a Jesus na cruz, os soldados pegaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um. Às vezes a fantasia dos escarnecedores que faziam parte daquela cena, os carrascos, podia ser tão complicada, que alguns deles, além de tudo isso, ainda resolviam queimar os crucificados ou defumá-los. Esse era o horror da cruz. Outros modificavam a posição clássica. Orígenes chega a afirmar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Santo Agostinho, certa vez, perguntou: queres saber o teu valor? Olha para a cruz, porque tu vales um Deus crucificado. Tu vales um Deus crucificado. Toda execução, legalmente, teria que ser acompanhada de uma guarda militar. Porque o desespero da família, dos entes queridos, dos amigos era tamanho que a vontade deles era subir sobre a cruz e arrancar a pessoa de lá. Então, para que garantisse que o crucificado ficasse lá até a morte, a guarda ficava ali enquanto ele estivesse vivo. E aí vinha uma dúvida: ele poderia ser sepultado ou não poderia ser sepultado? Alguns não, a opção do sepultamento era negada de imediato, a depender do tipo de crime. A decisão pertencia a quem mandou crucificar. Mas quando era permitido que a pessoa fosse sepultada, antes dela ser sepultada, existia aquilo que nós conheceríamos hoje como um golpe de misericórdia. Introduzida a lança pelo lado direito, para que ela acertasse o coração e garantisse que de fato o condenado estava morto antes de ele ser retirado da cruz e dado para que a família o sepultasse. Orígenes fala claramente em seu comentário a Mateus que era um golpe no coração dado logo após a crucifixão para matar rapidamente o condenado. E João 19, versos 31 a 34 diz assim, tudo isso aconteceu na sexta-feira. Os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz até o dia seguinte, pois era um símbolo muito especial. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos homens e tirar os corpos de lá. Quando os soldados chegaram, quebraram as pernas do homem que estava ao lado de Jesus, mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto. Isso aqui não era algo normal, porque normalmente os estudiosos apontam que o crucificado permanecia ali o fim da tarde, a noite inteira e o outro dia inteiro ainda vivo, agonizando naquela situação. Mas Jesus, ele acabou morrendo, o que era algo que não era o comum. Mas existem alguns pontos que me chamam a atenção nesse processo todo de Jesus. E o primeiro deles é a própria atitude de Jesus. Porque no alto de sua dor e sua agonia, Lucas 23, 34, registra que Jesus fez apenas uma súplica a Deus por nós. A Bíblia diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Essa oração se refere àqueles que estavam ali, mas se refere a todos nós em todos os tempos. Quando um cordeiro era sacrificado no santuário israelita, o processo bíblico diz que o pecador trazia o seu cordeirinho, fazia uma oração com as mãos sobre o cordeirinho. Simbolicamente, naquele processo, ele estava ali confessando e os pecados estavam sendo transferidos para o cordeiro. E uma vez que esse processo acontecia, sob a condução do sacerdote, o pecador pegava o cutelo e imolava aquele cordeirinho, que seria então lançado no altar de holocausto. O ensino bíblico era claro para o povo de Israel. A culpa do inocente, do cordeiro que estava morrendo, era de quem? Era dele. Então a culpa de Cristo ter subido na cruz pertence a quem? A todos os pecadores, a todos nós. Todos somos culpados da crucifixão de Jesus,
Mas Jesus nos oferece perdão, você diz amém por isso? Para podermos ter paz e reclamar a sua promessa de uma vida eterna. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? A vida eterna. Ellen White descreve a cena assim, ó: o Filho de Deus que não tem pecado está suspenso, moribundo numa cruz. As suas costas estão rasgadas por ter sido chicoteado 2 vezes. As suas mãos que se estendiam continuamente para abençoar estão cravadas nas barras de madeira. Os seus pés que tinham caminhado infatigavelmente em missões de amor também estão cravados. A sua fronte real está perfurada pelos espinhos que formam uma coroa de escárnio. E tudo ele sofre sem a presença fortalecedora do Pai. Nunca esqueçamos que foi por nós que Jesus consentiu suportar esse fardo de incrível culpa. Ele morreu para vos abrir as portas do paraíso. E eu lembro o seguinte pensamento de Spurgeon: a cruz é o último argumento de Deus. Se nada for suficiente para lhe convencer do amor de Deus, a cruz é o último argumento de Deus. Se nada lhe for suficiente para lhe convencer a seguir Jesus, a cruz é o último argumento de Deus. Paulo entendeu isso. De perseguidor dos cristãos, assassino de cristãos, uma vez que ele teve um encontro único com Jesus, pessoal, a sua rota de vida mudou completamente. É o mesmo Paulo que depois diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Desde esse momento ele se tornou um novo homem. Ele sabia pela experiência pessoal quem era o Jesus que ele seguia. Deus provou seu amor na cruz, queridos. Quando pendurado numa cruz, ele sangrou, morreu. Ele estava dizendo ao mundo: eu te amo. E às vezes nós temos a tendência de olhar para os nossos pecados. Falando nisso, eu lembro de um pensamento de Lutero. Ele dizia que quando ele foi batizado, ele achava que o velho homem morreria afogado. Mas ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. A natureza humana que nos persegue. Paulo encontra-se com Jesus. Ele não foi perfeito depois desse encontro, mas ele viveu uma vida diferente. Nós não teremos um estado de impecabilidade nesse mundo, mas nós podemos viver uma vida diferente. A resposta humana importa. A nossa resposta ao que Cristo fez por nós importa. E eu finalizo essa reflexão com vocês lembrando de um pensamento de Rick Warren, onde ele onde ele fala: se queres imaginar o quanto Deus lhe ama, imagine Jesus de braços abertos na cruz, dizendo: eu prefiro morrer do que viver sem você. Que o amor de Deus, que a cruz de Cristo, nos lembre que a obra de Deus por nós, ela ainda não chegou ao fim. Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele prometeu que um dia voltará para nos buscar. E nós precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Deus em nossa vida. As decisões que tomamos hoje podem mudar a história da nossa vida, das nossas famílias. Escreva uma história com Jesus. Coloque sua vida nas mãos desse Deus. Ele já provou o quanto Ele nos ama. E que resposta você vai dar a esse amor de Deus?
como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Feche seus olhos e medite na entrega que Jesus fez no Calvário. A morte de Jesus não pode ser em vão. Ele não pode ter morrido na cruz por nós e nós não darmos o devido valor. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e para que nós tivéssemos vida eterna. E não aqui nesse mundo caído, mas no céu, no lar que Ele está preparando para nós. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Coloque suas vidas nas mãos desse Jesus que nos amou tanto, a ponto de descer essa terra, assumir a forma humana, o mistério da encarnação, transcendeu a morte e ressurgiu. E prometeu, subiu ao céu e prometeu que um dia voltará para nos buscar. Esse é o nosso Deus. Feche teus olhos aí como você está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o único Deus. O Deus que se sacrifica pelos seus, Deus que se entrega pelos seus, Deus que se oferta voluntariamente pelos seus. Nós jamais mereceremos a graça do Senhor. Somos indignos, somos falhos, pecadores, somos o motivo do Teu sofrimento, Senhor. E nessa manhã nós só podemos dizer obrigado, agradecer ao Senhor pelo que fizeste, pelo que fazes e continuarás a fazer por nós. E em resposta a esse amor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Tudo o que temos, tudo o que somos, que o Senhor habite em nós. Que não vivamos para nós mesmos, mas para Ti. Entregamos a nossa vida, as nossas famílias, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.